Capítulo 678. Nos dois lados da antiga mesa de bronze manchada, figuras borradas estendiam-se para fora do abraço de raios de luz vermelhos profundos antes de se tornarem corpóreas. Os arredores permaneceram tão silenciosos e vazios como sempre, como se nenhuma criatura viva tivesse pisado ali durante milhões de anos. Boa tarde, Senhor Louco Tio. A voz viva e alegre de Audrey logo ressoou pelo palácio resplandecente sustentado por colunas de pedra. Klein acenou com a cabeça com um sorriso, observando enquanto os outros membros expressavam suas saudações sob a liderança da senhorita. Justiça. Aqui, não havia dúvida de que a eremita Ketoa parecia bastante hesitante. A leitura de Audrey sobre ela foi que ela tinha muitas coisas em mente. Depois que as vozes pararam e os membros tomaram seus lugares, o louco lançou um olhar para a senhorita Justiça, fazendo a psiquiatra entender instantaneamente suas intenções, portanto, ela não levantou a mão ligeiramente e falou. Depois disso, ele olhou para Ketoa e riu indiferentemente. Diga a Bernadette que ela pode usar certos itens em troca de algumas respostas. Bernadette. Depois de ouvir esse nome familiar ao invés de Rainha Misteriosa, a Dona do Amanhã, nem a líder do Elemento do Amanhecer, Ketoa percebeu que o Senhor Louco percebeu seus truques baratos. Isso fez seu coração afundar, pois ela não pôde deixar de sentir uma intensa sensação de medo. Ela ficou temporariamente perdida em relação à atitude ou às palavras que precisava mostrar em resposta. Para ela, as palavras do Senhor Louco eram claras. Passe adiante a mensagem, mas apenas aquela mensagem, nada mais. Ela não tinha permissão para fornecer outras dicas. Ketoa acreditava que sabia o que ele queria dizer nas entrelinhas. Bernadette? Esse é um nome comum para mulheres de Intis. Quem poderia ser? Qual é a resposta que ela deseja trocar? Que relacionamento ela tem com a Madame Eremita? Madame Eremita fez um pedido em particular, e a resposta do Senhor Louco foi sim? Não, não é isso. Definitivamente não é isso. Se fosse um pedido privado e razoável, o Senhor Louco não teria mencionado isso especialmente na nossa frente. Ele teria respondido diretamente às orações dela. Ele está dando um aviso? Audrey esqueceu de observar os outros membros enquanto uma série de perguntas passavam por sua mente. Depois disso, com sua perspicácia no caminho do espectador, ela compreendeu as verdadeiras intenções do Senhor Louco. Depois disso, ela teve uma teoria particular. A Madame Eremita sugeriu em particular sobre o nosso clube de tarô para esta Bernadette porque ela espera obter algumas respostas. O Senhor Louco está muito descontente com este assunto, então apontou isso diretamente e deu um aviso a esta pecadora? Sério, por que você divulgaria assuntos da reunião para outras pessoas? Eu nem contei a Suzy. Isso trará perigo para todos. Felizmente, o Senhor Louco está por perto. Audrey quase inchou as bochechas, esquecendo sua imagem e etiqueta. Pela primeira vez, percebeu que nem todos os membros do clube de tarô tinham um sentimento de pertencimento como ela, demonstrando tanta reverência e fé no Senhor Louco. O enforcado Alger, a mágica Force e a lua Enlil também tinham questões e teorias semelhantes, mas o foco não era o mesmo. Enquanto Alger antecipava o que o Senhor Louco faria, ele começou a se perguntar quem essa Bernadette, um nome feminino Intis comumente visto, representava. Ele estava curioso para saber por que a reservada eremita se arriscaria a divulgar algumas informações sobre o clube do tarô. Embora Force estivesse preocupada se a existência do clube do tarô seria exposta, também imaginou instantaneamente uma história de espionagem e traição dupla. Enlil assistiu com tristeza, acreditando que a eremita era realmente tola.
Até mesmo a nossa ancestral sanguíneo trata o Senhor louco igualmente e me enviou como representante para ser nutrido. Você nem é um semideus, mas tentou fazer truques baratos sob a supervisão do Senhor louco. Você quer morrer? Na verdade, não consigo entender os pensamentos das criaturas de vida curta. O imperador Roseli disse uma vez que os insetos que só podem viver no verão não têm como saber realmente como é a neve. Enlin recostou-se de maneira relaxada, sem esconder o balançar de cabeça. O Sol Derek não pensou muito sobre o assunto, tudo o que ele sentiu foi que o clima não estava bom. Por curiosidade e perplexidade, ele perguntou: Senhor louco, quem é Bernadette? Bem perguntado. Achei que seria a senhorita. Justiça quem perguntaria. Sim, ela parece um pouco irritada, e é por isso que ela não quer falar. Klein elogiou-o silenciosamente enquanto respondia casualmente, a filha mais velha de Roseli. Dona do amanhecer. A líder do elemento do amanhecer. Ele mencionou todas as identidades de Bernadette, fazendo-a aparecer sem segredos diante de todos os membros do clube de tarô. E a razão pela qual ele usou Dona do Amanhecer no lugar de Rainha Misteriosa foi que Klein não acreditava que o louco deveria se dirigir a Bernadette como uma rainha. A Dona do Amanhecer, Rainha Misteriosa. Na verdade, ela é a filha mais velha do Imperador Roseli. Eremita, posso confirmar que você é a Almirante das Estrelas Ketoa. Então os rumores de que você teve um desentendimento com a Rainha Misteriosa são falsos. Alger ficou animado. Ele sentiu que a restrição e a pressão que sofreu nos últimos 3 meses desapareceram imediatamente. Isso fez com que ele zombasse interiormente da eremita. O imperador Roseli disse uma vez que aqueles que brincam com fogo acabarão por se queimar. E você, almirante das estrelas, ousou desafiar a clarividência de um deus. Naquele momento, Alger estava bastante agradecido porque, embora tivesse tentado fazer alguns truques baratos e tentado descobrir a identidade, os objetivos e o estado atual do Senhor Louco, ele não havia envolvido ninguém de fora. Ele não divulgou nenhuma informação, portanto não sofreu nenhuma punição. Como ele havia apresentado os 4 reis e os 7 almirantes piratas, Audrey e companhia só precisavam se lembrar para confirmar que Bernadette era a Rainha Misteriosa, um semideus que reinava supremo sobre os 5 mares. Eles também ficaram surpresos com o fato de a filha mais velha do Imperador Roseli ainda estar viva e ter se tornado uma figura importante conhecida em todo o mundo. As respostas que a Rainha Misteriosa deseja obter estão escondidas no diário de Roseli? Combinando tudo o que aconteceu e as palavras que foram ditas, Audrey adivinhou vagamente o objetivo de Bernadette, acreditando que a filha do imperador desejava descobrir a verdade por trás do assassinato de seu pai. Neste momento, Ketoa já havia recuperado sua capacidade de pensar. Ela virou o corpo para ficar de frente para a longa mesa de bronze e disse, sem qualquer esperança de que pudesse se libertar: sim, cometi alguns erros. Eu não vou me defender. Foi realmente errado. Senhor Louco, não importa o quanto você me castigue ou até mesmo me mate, eu aceitarei. Hipócrita. Se o Senhor Louco realmente deseja puni-la, você acha que tem algum meio de resistência? O Senhor Enforcado zombou do lado oposto da mesa. Ele poderia identificar o problema com uma frase tão simples. Madame Eremita ainda está com um pouco de medo. Audrey podia notar o medo oculto nas pequenas ações e palavras que Ketoa usou. Para ela, as pessoas que enfatizavam deliberadamente a sua vontade de serem executadas muitas vezes tinham medo de morrer ali mesmo. Force encontrou paz com a atitude calma do louco, acreditando que não havia nenhum vazamento sobre o clube do tarô, ou que os vazamentos não eram nada importantes. Consequentemente,
Como Enlil, ela esperou com curiosidade e expectativa pelo castigo que o Senhor Louco aplicaria. Derek permaneceu sem saber o que havia acontecido, sem saber por que a Madame Eremita de repente pediu para ser punida. Naquele momento, vendo o breve momento de silêncio do Senhor Louco, Catoa resistiu ao seu desconforto e ergueu ligeiramente a cabeça, observando a existência por trás da espessa névoa cinza, sem deixar vestígios, em uma tentativa de descobrir suas verdadeiras intenções para dar uma resposta melhor. Ela não queria cometer outro erro novamente e provocar ele, tornando a situação irredimível. O tom roxo escuro em seus olhos negros produziu uma sensação de mistério quando seus olhos penetraram na névoa cinza e viram o louco. De repente, os olhos de Catoa esquentaram enquanto sangue ilusório sangrava deles. Uma linguagem sinistra, aterrorizante e depravada e um rugido indescritível soaram em seus ouvidos. Instantaneamente encheu seus sentidos com uma dor extrema quando seu corpo começou a convulsionar e tremer incontrolavelmente. Seu rosto, mãos e as áreas que não estavam escondidas por suas roupas se abriram rapidamente, revelando sua carne e sangue. Lá dentro, vermes pretos e mariposas brancas se contorciam antes de formar todos os tipos de olhos indescritíveis. Os gritos e grunhidos dolorosos de Catoa ressoaram acima da névoa cinza, fazendo com que Alger, Enlil, Force e companhia trocassem olhares como se pudessem sentir a dor que ela estava sofrendo. Enquanto isso, a figura embaçada ficou bastante clara, permitindo-lhes ver a mutação da eremita. A cena nojenta e desagradável assustou Audrey o suficiente para ela desviar o olhar. Ela endireitou as costas e olhou para frente sem ousar se mover. Embora os outros não tivessem uma resposta tão exagerada, eles também compartilhavam o mesmo comportamento. Os delírios do verdadeiro Criador são realmente úteis. Klein, que estava envolto na espessa névoa cinza, refletiu do fundo do seu coração. A razão pela qual ele não respondeu imediatamente ao pedido de punição de Catoa foi porque ele queria confirmar se havia algo especial nos olhos dela, se eles podiam ver além do que ele permitia. Para isso, acionou alguns dos misteriosos poderes do espaço para que ficassem escondidos na névoa cinza que o envolvia. Era para entender qualquer pessoa que usasse um poder Beyonder para ver através do obstáculo, nesse caso, alguém que poderia ver o Tinder. Isso equivalia ao dono do poder Beyonder observando diretamente um item corrompido pelo verdadeiro Criador no nível psíquico. Assim, como Klein não usou a névoa cinza para suprimir deliberadamente a influência, Catoa naturalmente ouviu os delírios do verdadeiro Criador. Seu órgão que usava o poder Beyonder foi primeiro severamente danificado antes de ela ser imbuída de dor extrema, causando sua mutação. Se a Almirante das Estrelas não tivesse tentado observá-lo, então o plano que Klein havia preparado era fazer com que ela pedisse desculpas a todos os membros do clube de tarô e também permitir que discutissem um método de punição de maneira democrática. E independentemente de quão democrático fosse, a maior punição seria, em última análise, agitar alguns dos misteriosos poderes do espaço para conectar Catoa ao Tinder. Depois de esperar 2 segundos, Klein sabia que era o suficiente. Ele abaixou suavemente as palmas das mãos, permitindo que a névoa cinza reprimisse silenciosamente os delírios do verdadeiro Criador e revertesse a mutação de Catoa. A Almirante das Estrelas tremeu enquanto ela se acalmava em um ritmo discernível. As rachaduras em sua pele se fecharam gradualmente enquanto seus pensamentos voltavam para ela, permitindo-lhe observar o ambiente mais uma vez. Neste momento, Alger disse em voz profunda, como se estivesse alertando a si mesmo: não se intrometa nos mistérios de Deus. Ponto.